Beleza, pastor. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, da nossa mentoria de capacitação ministerial. A aula de hoje é muito importante, porque nós vamos falar sobre escala de valores, e quando se fala de escala de valores, se fala do acesso ao reino de Deus a todas as esferas da sociedade, a todas as camadas da sociedade. Como o reino de Deus pode alcançar as escolas, como o reino de Deus pode alcançar as famílias, como o reino de Deus pode alcançar a cultura, como o reino de Deus pode alcançar a política, como o reino de Deus pode alcançar a economia. Nós temos uma ideia de que o reino de Deus vai abraçar ou vai abranger somente a igreja local. E nós pensamos muitas vezes que estamos vivendo o reino porque estamos indo à igreja. Mas a pergunta que fica é, será que realmente é essa a vontade de Deus? Será que realmente esta é a ideia de Deus para a implantação da sua vontade aqui na Terra? O Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino. Então, significa que existe uma justiça que precisa ser trazida, que precisa ser buscada, que talvez, ou com certeza, não seja a justiça social ou a justiça que tem se ensinado muito nos meios acadêmicos, no meio da cultura, da política, da economia que nós temos visto por aí. A justiça do reino possui alguns aspectos, e esses aspectos precisam ser observados pela igreja, pela comunidade, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Afinal de contas, nós estamos falando de missão. Por isso é importante entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o centro de tudo. É o centro da igreja, é o centro da família, é o centro do Estado, é o centro da cultura, é o centro da política, é o centro de tudo, de tudo. Nós precisamos entronizar a Deus no centro de todas as esferas, guarde bem essa palavra, de todas as esferas da sociedade. Não se esqueça dessa palavra, de todas as esferas da sociedade. Ok? Então, é muito importante entendermos a relação que Deus deseja que tenhamos na implantação do reino, ou na plantação do reino aqui na Terra. Lá em Mateus 6 mesmo, o Senhor Jesus Cristo disse que venha a nós o vosso reino. Não somos nós que vamos ao reino, mas o reino que venha a nós. E como o reino vem a nós? Quando é feita a vontade de Deus, aqui na terra, como ela já é feita lá no céu. Da mesma forma que a vontade de Deus é feita lá no céu, ela precisa ser feita aqui na terra. Então, nessa imagem que você está vendo, ali está Deus e ali está as esferas da sociedade. As esferas da sociedade. Eu coloquei algumas ali, como Estado, a família, escola, artes, igreja, trabalho. É porque o Estado ali já vai abranger política e economia. Mas é Deus sendo o centro de todas essas coisas. Essa é a nossa missão. Enquanto embaixadores do reino, esta é a nossa missão. Fazer com que a vontade de Deus seja feita, não somente dentro da igreja, não somente dentro da família, mas dentro das artes, da cultura, da escola, da educação, no trabalho, no meio empresarial, no business, no Estado. Fazer com que cada empresa tenha a justiça do reino ali dentro. Fazer com que cada prefeitura, que cada Câmara de Vereadores tenha a justiça do reino de Deus ali dentro. Esta é a nossa missão.
A igreja, que é o braço forte de Deus, que é o corpo de Cristo aqui na Terra, precisa ter a sua visão ampliada em relação a isso, como Deus disse para Abraão. Abraão, olhe para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, o máximo que você consegue alcançar. Veja tudo. Então, tudo isso aí eu vou colocar sob o seu domínio. Você é o meu representante, você é o meu embaixador. E eu vou colocar todas essas coisas debaixo da sua autoridade, porque estando debaixo da sua autoridade, estará também debaixo da minha autoridade, já que você é meu servo, já que você é meu filho. Então, o desejo de Deus é governar o planeta, governar a humanidade com justiça por meio dos seus servos, por meio da sua igreja. Todas essas áreas. Mas qual é a realidade que muitas vezes nós temos visto? É que a igreja tem se isolado entre quatro paredes e tem se esquecido do que realmente é a sua missão. Olha só, em seus primeiros livros sobre os 7 montes, e se você não conhece a teoria dos 7 montes, eu vou explicar um pouquinho aqui para você, porque é muito importante. É algo que vem da Reforma, a profecia das 7 montanhas, né? Ou o manto dos 7 montes. Esse teólogo chamado Johnny Ellon mostrou como os cristãos são chamados para manifestar o reino de Deus nas 7 principais esferas da sociedade. Quais são elas? Na religião, na educação, na família, no governo, na economia, nas artes e no entretenimento. E o entretenimento hoje é forte, a questão de TV, de internet. Nós somos chamados para manifestar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz, o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino dos céus, nessas 7 principais esferas. A igreja não pode tapar os seus olhos para essas esferas da sociedade que precisam ser alcançadas, que o reino precisa ser plantado, implantado em cada uma delas. Isso envolve um trabalho dentro da igreja de conscientização, de pregação, de ensinamento, de treinamento, de capacitação, de incentivo, até mesmo com os nossos filhos, em que eles serão futuros médicos, futuros advogados, futuros contadores, juízes, policiais, que eles ali possam entender que maior do que a profissão deles é a missão de vida deles, que eles estão ali para levar o reino de Deus. Eles vão estudar, eles vão para as faculdades, e nas faculdades é que eles vão plantar o reino de Deus e a vontade de Deus nesses lugares. Nós precisamos literalmente conscientizar todos aqueles que hoje exercem profissão, mas também a próxima geração, da necessidade de levarmos o reino de Deus nessas 7 principais esferas da sociedade. Vou repetir, hein? Religião, educação, família, governo, economia, artes, que é a celebração, né? E entretenimento. Então, Deus tem que ser o centro de todas essas áreas. Não é que a ciência se tornará uma igreja, não é que a educação se tornará uma igreja, não é que a arte se tornará uma igreja, não é que a diversão vai se tornar uma igreja, não é isso. A igreja é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Mas a educação, as artes, a ciência, o Estado, a política, os negócios, todos precisam ter princípios do reino, a justiça do reino plantadas ali dentro. E quem é que vai plantar essa justiça do reino ali dentro? Os embaixadores, os representantes de Deus aqui na Terra. Se trata de homens, mulheres, jovens e crianças que são conscientes da sua missão.
que entendem de verdade que, independente da função, independente da profissão que eles estejam exercendo neste momento, eles estão ali com um propósito: representar a Deus e implantar os princípios do reino, implantar a justiça do reino naquele lugar. Não dá para ser embaixador de Cristo somente dentro da igreja. Dentro dos negócios também, dentro da escola, da faculdade, princípios do reino precisa ser implantada, a justiça do reino. Agora, olha só a realidade hoje. A realidade hoje parece que é esse aqui, ó. Parece que Satanás é que está implantando dentro do trabalho, das artes, da escola, até da família, porque ele está destruindo, está colocando agora um novo modelo de família. Agora, o Estado está acima da igreja, o Estado está acima de Deus, o Estado é Deus para movimentos políticos como socialismo e comunismo, que são sistemas de governo anti-Deus, anticristo, onde nós temos visto doutrinas de demônios, doutrinas de homens sem Deus, sendo implantadas dentro da escola, ensinando nossos filhos, onde os professores ali deveriam ser homens e mulheres com princípios do reino, com a justiça do reino, ensinando nossos filhos uma justiça alternativa, uma suposta justiça alternativa, ensinada por pessoas com ideologias que querem suplantar, calar o reino de Deus e impedir a plantação do reino de Deus. E a igreja, muitas vezes, vendo isso, cada vez mais silenciosa, calada e não lutando por aquilo. E quando alguém se manifesta, por exemplo, politicamente, eles acham que os crentes não podem manifestar-se politicamente. Eles não devem mais nem mesmo manifestar-se a sua fé, manifestar a sua fé publicamente. Cada vez mais a igreja calada, cada vez mais o reino de Deus sendo suplantado, sendo oprimido, porque os embaixadores estão retrocedendo ao invés de avançar nas artes, avançar no trabalho. Não para que, como eu disse, as artes se tornem uma igreja, não para que o trabalho se torne uma igreja, não para que a escola se torne uma igreja, não. Não para que o Estado se torne uma igreja, não. É para que haja a justiça do reino. O Estado é Estado, a igreja é igreja, o trabalho é trabalho. As artes são artes, escola, escola, cada um no seu lugar, mas todos com princípios do reino implantado dentro deles. A verdade é que as artes hoje, elas estão muito mais focadas em representar o império das trevas do que o reino de Deus. Porque a igreja errou em implantar o princípio do reino nessas esferas da sociedade. É importante você entender que quando Deus deu a missão de conquistar a terra prometida, quando Deus ordenou que aquela terra de Canaã fosse conquistada pelos seus filhos, ele deu a lei para Moisés e Josué antes. São orientações que foram mantidas para que a terra realmente ficasse em posse do povo escolhido. Entenda algo. Para nós hoje, de acordo com o que vimos acima ali, significa remover da nossa vida demônios e obras da carne que estão impedindo o Espírito de Deus agir com poder. Tomar de volta as bênçãos que nos pertencem, que foram roubadas pelo inimigo. Então, a conquista da terra prometida é um símbolo, é uma analogia para entendermos a conquista que precisamos fazer hoje. Assim como na época de Moisés e Josué, Caleb, nos dias de hoje, também precisamos conquistar territórios. E que territórios são esses? São as esferas da sociedade. São lugares, terrenos que foram tomados pelo inimigo,
que hoje estão nas mãos de Satanás, que hoje estão nas mãos de ideologias anti-Deus e anticristo, e que, assim como naquela época de Josué e Calebe, precisam, neste tempo, que se chama hoje, serem reconquistadas para Deus. É a nossa terra prometida, o reino tem que vir. A vontade de Deus precisa ser feita. Naquela época, era a lei de Moisés que estava sendo implantada na terra prometida para a reconquista. E hoje é a lei do Espírito e da vida, é o fruto do Espírito, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que nós utilizamos para conquistar territórios que foram tomados pelo inimigo. E foram tomados em campos ideológicos, mas também, muitos deles, através de ditaduras. Como nós vemos ditaduras em países que foram tomados pelo totalitarismo, como Cuba, Venezuela e etc. Naquela época de Moisés, de Josué e de Calebe, eles enfrentariam 7 nações que estavam em Canaã. 7 nações. Você está vendo a semelhança aí das 7 esferas, as 7 esferas da sociedade que precisam ser reconquistadas? Religião, educação, família, governo, economia, artes e entretenimento. Está vendo lá as 7 esferas? Então, as 7 esferas que precisam ser reconquistadas, elas são representadas pelas 7 nações que ocupavam a terra de Canaã na época de Josué, Calebe e de Moisés. Olha lá, aqui nós temos elas, ó, as 7 nações e o território que elas estavam ocupando naquele momento. Olha lá, aqui a gente vê, ó, aqui para cima nós temos a região dos hititas, aqui nós temos os hivites, eviseus, aqui nós temos os gigazeus, os amorreus, os jebuseus, os cananeus, os perizeus, os hititas. Então, aqui nós vemos aqui as 7 nações. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nações. 7 nações que estavam ocupando aquele território. São as 7 camadas da sociedade que nós precisamos reconquistar. Quais são elas? Religião, educação, família, governo, economia, artes e entretenimento. Perceba como o inimigo tem conquistado esses territórios, essas esferas da sociedade, ao modelo do que ele havia conquistado a terra prometida aqui, ó, tomado conta de tudo, e a missão de Moisés, Josué, Calebe e companhia, e todos os hebreus, era o quê? Reconquistar a terra, tomar posse da terra, manifestar a vontade de Deus no meio de um povo que era, além de idólatra, era um povo canibal, um povo assassino, um povo que cometia sacrifícios humanos, desde crianças até adultos, sacrifícios e rituais, que eram rituais sexuais, adoração a Moloque, que sacrificava para crianças, adoração a Baal, adoração a Zera, uma região, uma terra prometida que estava completamente tomada pelo poder do maligno. 7 nações. Olha só a primeira delas, o cananeu. Os cananeus significa o quê? Comerciante, mascate. É como um comerciante zela pelas suas mercadorias para que não sejam roubadas e para que ele não tenha prejuízo com elas. Nós podemos estender seu significado para zeloso. Assim, nós é que temos que zelar pelas promessas de Deus e pelos dons espirituais que ele derrama em nossas vidas. Nós é que temos que zelar, nós temos que conquistar de volta esse território, essa camada de volta, que é do zelo. E isso aqui vai representar e pode representar a religião. Conquistar de volta a pureza da fé, da religião, para que não haja mais mercadores da fé, mas para que nós possamos ver a fé cada vez mais no nosso Deus único,
ser guardada, porque é assim que o apóstolo Paulo termina a carreira, ele guarda a fé. Quantas pessoas estão perdendo a fé nessa sociedade vil? As pessoas estão abandonando a fé, muitas vezes por decepções, por situações que têm acontecido, elas estão abandonando. Mas cada vez mais nós precisamos reconquistar aqueles que foram conquistados pela dúvida, pela incredulidade, pelas feridas emocionais, que foram atraídos pelo mundo e pelo império das trevas. Cada vez mais nós temos que conquistar essa esfera espiritual, onde nós vamos resgatar os perdidos, onde nós não permitiremos que eles sejam comercializados, vendidos, mas que nós possamos ser zelosos da nossa fé e do rebanho que Deus tem colocado em nossas mãos. Aí depois nós temos também os heteus. Os heteus é um dos povos que precisavam ser derrotados. E uma observação interessante que eu tenho para trazer para você é que eles eram gigantes, todas essas nações eram gigantes. E heteu significa terror, medo. Então, olha só, se nós queremos derrotar o medo, hoje nós vemos as pessoas voltadas para a síndrome do pânico, depressão, angústia profunda. Nós precisamos restaurar, resgatar essa camada, porque o medo tem tomado conta. Em tempo de pandemia, as pessoas estão apavoradas. São muitas pessoas que têm morrido de muitas outras causas, que não seja o vírus, que têm medo de ir ao hospital e pegar o vírus e acabam morrendo de outra coisa. São muitas. Nós já chegamos à marca, estamos chegando à marca de 190 mil pessoas que morreram das complicações do coronavírus. Complicações. Nenhuma morreu do coronavírus. Todas de complicações. Efizema pulmonar, pneumonia, complicações respiratórias, problemas cardíacos, de circulação sanguínea. Só complicação. As pessoas deixaram de tratar dos outros problemas com medo de pegar o vírus, e quando pegava o vírus já estava tarde demais para tratar os outros problemas e acabavam sendo feridas por aquilo que não foi tratado. Por quê? Por causa do medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, poder, fé, moderação. A moderação é o que nós precisamos para substituir o medo. Nós não precisamos de medo. Medo é algo que surgiu depois do pecado. Para substituir o medo, nós temos a moderação. Nós temos a prudência, que é a capacidade de calcular as consequências das nossas decisões. Eu posso entender que se eu fizer tal ato, vai trazer prejuízo. Então, não preciso ter medo, basta eu ter inteligência, basta ter prudência. Por isso que a nós outros foi dado um espírito de poder e ousadia. Por isso devemos usar essa unção para tomar posse daquilo que queremos, o nosso lugar de direito na terra. Não precisamos ter medo de mostrar quem somos, nem de mostrar o poder e autoridade de Deus no mundo espiritual através das nossas vidas, e nesse mundo físico também, através das nossas vidas. Não temos que ter medo das ameaças do inimigo, temos que conquistar essa esfera que os heteus tomaram posse. Nós temos que retomar, é missão do povo de Deus, dos embaixadores de Cristo, trazer o reino. Mas também a outra esfera da sociedade que nós precisamos reconquistar, ou conquistar, assim como Josué e Caleb conquistou, dos amorreus um território, e os amorreus é a palavra derivada de uma raiz que significa proeminência, montanhês, alpinista, montanhista, habilidade de montanha, aqueles que estão lá em cima, visionários. Temos que recuperar a visão, temos que recuperar a proeminência. Os embaixadores de Cristo precisam estar sobre a cabeça e não cauda. Precisamos recuperar a proeminência para plantarmos e implantarmos o reino de Deus aqui na terra.
Nós é que fomos preparados para galgar as alturas. É a visão que vem do alto, a ótica de Deus que precisa ser implantada sobre essa terra. E não a visão dos sábios desse mundo, desse século, cegos que guiam cegos. Nós precisamos ir além disso. A visão, a verdadeira visão, está nas mãos dos embaixadores do reino, daqueles que foram chamados para plantar o reino de Deus aqui na terra. Aí nós temos também o ferezeu, que significa habitante do país deserto. Olha só, outro povo, outro território que Josué e Caleb teve que conquistar e que nós também temos que conquistar como igreja e plantar o reino aqui na terra. Significa habitante do país aberto. Como é o reino para nós, né? O reino é algo amplo, né? O reino que nós recebemos como herança, um lugar amplo, onde a opressão do diabo e as limitações humanas não têm mais poder. A Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. E que ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Então, dessa forma, chegou a hora de derrubar as barreiras limitantes na nossa vida por causa das ações erradas. Daqueles que, na verdade, nunca conheceram o único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor Jesus está sempre dizendo, olha como os campos estão branquejando, está na hora da colheita. Ele disse, ide de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isaías diz assim, alarga as suas tendas, firma bem as suas estacas, porque prosperarás para trás, para frente, por cima, por baixo, adiante, você vai prosperar, pode ampliar bastante. Deus está dizendo para Abraão, olha bem, onde seus olhos podem alcançar, amplie a sua visão, conquiste territórios novos, sai do seu lugar, não fica firmado aí somente nesse lugar, no sentido de ficar parado, mas comece a ampliar a visão, comece a ter a visão ao longo alcance. O reino é grande, o reino é amplo, e precisamos tirar as pessoas da opressão do diabo. E aí nós temos outros povos também que tiveram que ser alcançados e que a gente vai percebendo que Deus quer fazer nos dias de hoje a mesma coisa. E o outro é o ferezeu, né? Que significa, eu já falei, o ferezeu é o de país aberto, né? Aí o outro é o heveu, né? Que significa aldeão. Aldeia é símbolo do que é pequeno, do que é costumeiro, limitado, tradicional, que julga, que não se entrega, que não se rende, que se opõe à mudança. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo assim, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamados e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Perante muitas testemunhas. Aqui fala de rendição. É rendermos a Deus a política. É rendermos a Deus a cultura. O heveu era um povo tão pequeno, tão medíocre, que por eles estariam vivendo aquela vidinha, mais ou menos, o resto da vida deles. E eles não faziam com que aquilo que Deus colocava na mão deles multiplicasse, crescesse. Lembra que Jesus contou a parábola das dracmas, dos talentos, ou melhor dizendo, onde ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro, e aquele foi lá e enterrou? Então, o heveu é aquele que enterra talento, é aquele que está limitado, aquele que é costumeiro, que é pequeno. Então, é aquele que enterra o talento e que vai ser cobrado. Mas o apóstolo Paulo está orientando, combate o bom combate da fé. É isso mesmo, é um combate. Às vezes você está querendo buscar aquela vida tranquila, aquela coisa assim, achando que vai ser sempre assim. Não, não, não. Nós somos aqui combatentes representando um exército do reino de Deus. Então, a nossa vida
vai ter muitos momentos de alegria, de paz, de felicidade. Essa paz é inerente, independente do que está acontecendo lá de fora. Essa alegria não depende do que acontece lá de fora. Mas nós sabemos que do lado de fora, o mundo aí, há um combate a ser travado. E nós precisamos tomar posse das nossas armas para conquistar territórios. E aí nós temos um próximo território que foi conquistado por Josué e Caleb naquela época, e que também simboliza territórios que nós precisamos, como igreja, hoje conquistar. O Jebuseu, que é o habitante de Jebus. É o antigo nome de Jerusalém, a cidade da paz. Olha só o que significa: lugar que é pisado ou trilhado. Eira, lugar de debulha. Como Ornã ou Araúna foi o último Jebuseu a permanecer no lugar onde seria construído o templo. E Jebuseu pode significar o que resiste, o que permanece até o fim. Jebuseus simbolizam os inimigos que Satanás coloca no nosso caminho e que lutam contra o propósito de Deus para nós, e tentam impedir a reconstrução da nossa alma, do templo, o lugar que já foi estabelecido como templo do Senhor. Foi o último território e o mais difícil território a ser conquistado, e quem conseguiu conquistar foi Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que não tinha medo de travar as batalhas. O território dos Jebuseus é o território onde seria construído o templo do Senhor. E ali eles resistiram até o fim. E nós enfrentamos resistência na nossa vida. Basta você olhar a sua vida financeira, quando você tenta se libertar das dívidas, parece que tem uma resistência tentando impedir você de se libertar das dívidas. Na sua vida espiritual, quando você pensa que você vai voar em lugares altos com o Espírito Santo, de repente vem algo, acontece, e lá cai você, a sua fé novamente se abala. E aí você não sabe por quê, parece que é uma resistência tentando impedir você de alcançar o seu propósito de vida. É isso que significa o Jebuseu. E por último, e por fim, tem o Girgazeu, que significa o que ocupa terreno argiloso. A argila é um material mole, composto de diversos minerais, a partir do qual se faz o vaso de barro. Por isso o Senhor dizia no Antigo Testamento que ele é o oleiro e nós os vasos de barro moldados pelas suas mãos. Os gigazeus são os inimigos que afrontam a nossa alma, impedindo-a de ser moldada com humildade nas mãos do Senhor. Quando entendemos isso, passamos a cooperar para o nosso próprio crescimento espiritual, pois nos humilhamos diante dele e nos rendemos à sua vontade. Então, essa argila, essa lama, é um território que pode representar muito bem a política. Quanta lama, quanta argila, quanto lodo. E conquistar esse território do Girgazeu é um território complicado, porque é um território que suja as vestes brancas. É assim que a lama faz, a lama suja as vestes brancas. Mas é um território que Deus tem preparado para homens e mulheres que são como Josué e Caleb, que naquela geração fez a diferença e conquistou aquela terra. Abraham Kuyper diz assim: na extensão total da vida humana não há nenhum centímetro quadrado acerca do qual Cristo, que é o único soberano, não declare: isto é meu. Isto é meu. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo é dele e vai ser dado a ele através dos seus embaixadores, através dos servos, através das servas, que estão dispostos a combater o bom combate. Então, qual é o nosso papel nesse novo renascimento? Né? Porque a renascença
buscou conquistar não para Deus. A Renascença não visava buscar conquistar esferas da sociedade para Deus. Não, mas para tirar de Deus. Agora, qual é o nosso papel, o seu papel nesse novo renascimento, nessa nova renascença? Que monte é a sua esfera principal de influência? Qual é o monte ou qual é o território que você tem que conquistar? Porque, lembre-se, Moisés distribuiu todo mundo com Josué, cada um sabia qual era o território que deveria conquistar. Cada tribo tinha a missão de conquistar um território. Qual é a sua? Qual o território que Deus tem colocado você para que você vá lá e plante o reino dele naquele lugar, exerça a sua influência, exerça a justiça de Deus naquele lugar? Qual é o seu território? À medida que esse renascimento extraordinário avançar, você levará a verdade e a luz transformadora de Deus para o mundo. Haverá tamanho aumento do conhecimento de Deus e dos seus caminhos, que a vida na terra será transformada para sempre, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Deus colocou você num território. Deus designou você para uma esfera. Deus colocou você para uma área, para uma camada. Quem sabe seja o mundo dos negócios, quem sabe seja a política, quem sabe seja a economia, quem sabe você seja como eu, um sacerdote, ou seja, a religião. Mas nenhuma esfera é melhor do que a outra, nenhuma esfera se sobrepõe sobre a outra. Todas as esferas caminham juntas, e juntas elas se rendem a Deus, e juntas elas entregam autoridade para o Cristo. O Cristo, então, se a sua esfera, se o seu monte, a sua terra ser conquistada, quem sabe seja a educação, quem sabe seja a economia, quem sabe seja a arte, não importa qual o território que Deus mandou você conquistar, você precisa ter a consciência de que Deus mandou você naquele lugar com o propósito de ser representante dele. Você vai colocar os seus pés naquele lugar, e aonde você colocar os seus pés, você vai conquistar para Deus. Você vai entregar para Deus. Hilbert diz assim: nenhuma delas deve a sua existência ao Estado, nem a família, nem a cultura, né? Nem a economia, nada, nenhuma delas deve a sua existência ao Estado, mas obedecem uma alta autoridade dentro do seu próprio ser. E quem é essa autoridade? É Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A maior autoridade da família é Deus. A maior autoridade da igreja é Deus. A maior autoridade do Estado é Deus. A maior autoridade da economia é Deus. A maior autoridade da cultura é Deus. A maior autoridade da educação é Deus. Lutero fala isso. Estão baseados na palavra e no mandamento de Deus. Todas essas esferas precisam ser baseadas na palavra e nos mandamentos de Deus, todas. Economia, educação, artes, cultura, política, negócios, família. Bonhoeffer diz assim: em seu conjunto, porém, não estão isolados. Estão separados um do outro, mas não isolados. São orientados um para o outro e prestam apoio recíproco. Ou seja, são independentes, mas harmônicos. São independentes, mas harmônicos. A política não é maior do que a religião. A religião não é maior do que a família. E assim sucessivamente. Eles são autônomos, mas sempre em harmonia. A política tem que ser harmônica com a família. A família tem que ser harmônica com a religião. A religião tem que ser harmônica com a cultura. Eles precisam estar em harmonia. Essa é a vontade de Deus sendo feita aqui na Terra. É desse jeito. Se você tinha dúvida, as suas dúvidas estão sendo esclarecidas agora mesmo.
agora mesmo, estão sendo esclarecidas, em que nós temos que entregar para Deus todas as esferas da sociedade, todas elas, Estado, família, escola, artes, igreja, trabalho, todas as esferas da sociedade, os 7 montes, as 7 montanhas, as 7 nações de gigantes que precisam ser conquistadas dentro da terra prometida, a religião, a educação, a família, o governo, economia, artes e entretenimento só serão conquistadas quando Deus for o cabeça de todas elas. E nenhuma delas é superior uma à outra. Todas elas funcionam independentes, mas harmonicamente. Qual é a terra que Deus colocou você? Qual foi o monte que Deus mandou você conquistar? Qual é a área que você trabalha hoje? Você precisa entender de uma vez por todas que Deus colocou você nesse lugar estrategicamente, com a função de implantar o reino dele nesse lugar. Deus colocou você na área de entretenimento, então faça isso, dê um jeito, peça a Deus influência para que você tenha liberdade para implantar ali dentro o reino de Deus na área de entretenimento. Você trabalha na cultura, nas artes, na celebração, então aproveite. Existem datas, feriados, aproveite para falar do reino de Deus, para passar os princípios de Deus, os mandamentos do Senhor. Você trabalha na economia, então faça com que a economia se renda a Deus, se renda a Cristo. Faça com que a economia ande de acordo com a palavra de Deus. Não precisa transformar ali numa igreja, mas você pode fazer daquele lugar o reino de Deus, trazendo a justiça do reino ali para aquele lugar, para a economia. Mas quem sabe o seu é o governo, a sua área política. Deus pode usar você naquele lugar para colocar leis, para que você seja no executivo ou no legislativo, não importa, até mesmo no judiciário, você possa ali fazer com que a justiça do reino seja uma realidade através de leis. Leis que venham favorecer a família. Leis que venham favorecer a vida, a igreja, abençoar. É isso que você precisa entender na aula de hoje. Entender de uma vez por todas que existe um propósito do porquê que você está aonde